Galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Oséias Queiroz. Antes de mais nada, convido vocês a comparecerem lá no meu blog, euseibiologia.blogspot.com, e também no meu canal Eu Sei Biologia lá no YouTube, e assistir meus vídeos, baixar textos que tenho lá, deixar suas opiniões, suas críticas e suas sugestões, ok? Essa aula que nós vamos falar aqui é sobre um assunto que intriga muitos alunos. Às vezes o aluno vai para a sala de aula e quando ele chega lá e se depara com vários assuntos da biologia, ele fala: professor, por que a gente estuda tanta coisa? Por que a gente vê tanto nome? Professor, eu vou usar isso aí para quê? Então na aula de hoje nós vamos saber por que estudamos, quase que não sai, né? Por que estudamos biologia? Qual a importância da biologia na nossa vida, no nosso cotidiano? Primeiro exemplo que eu coloquei aqui: quantos adolescentes não vão à farmácia e pedem um exame de gravidez porque tem medo da namorada estar grávida ou, no caso da menina, dela mesma estar grávida? Como é que funciona um gravidez? Bem, esse órgão aqui, parecendo uma pera, de cabeça para baixo, é o útero. E ele é responsável por abrigar o embrião durante seu desenvolvimento. Então a futura criança se desenvolve aqui no útero. Todo mês as mulheres se preparam para ser mães. Então essa parede aqui interna, onde a seta está passando o cursor, olha, é chamada de endométrio. E todo mês, devido à ação de dois hormônios, progesterona e estrogênio, o endométrio vai ficar mais grosso, mais espesso. Se a mulher não ficar grávida, o nível de hormônio cai. Então essa parede que ficou mais espessa, ela vai acabar saindo. Quando a parede sai, ela vai sair pela vagina. E o nome disso, vocês sabem, menstruação. Então, repetindo, menstruação é a saída de parte do endométrio, parede interna do útero, devido à falta de fecundação e a queda nos níveis de hormônio. Agora, quando a mulher está grávida, a criança traz com ela um hormônio chamado HCG, gonadotrofina coriônica humana. Nome bonito, né? Se tiver 3 filhos, você bota em um gonadotrofina, o outro é coriônica e o outro vai ser humana. Olha aí que nome lindo. Certo? E esse hormônio vai manter a parede do útero. E aí a mulher não vai menstruar. Então como é que funciona o Graviteste? O Graviteste vai detectar o HCG. Se tem HCG, a mulher está grávida. Se não tem HCG, ela não está grávida. Ok? Pronto. Um outro método, um outro processo que a gente utiliza muito na nossa vida. Vocês já devem ter comido soja transgênica, já devem ter ouvido falar em organismos geneticamente modificados. A gente sabe que o DNA ele é uma molécula universal. Não é da Igreja Universal não, viu? Ele é universal porque está presente em todos os seres vivos, certo? E a estrutura dele é a mesma. Agora, claro que cada pessoa vai ter o seu DNA. Duas pessoas só têm o mesmo DNA quando são gêmeos univitelinos, provenientes do mesmo espermatozoide e do mesmo óvulo. Então eu estou mostrando aqui um processo de transgenia numa planta. Ele pode ser feito por biobalística, que é esse processo aqui, ó. Então existe um aparelhinho que bombardeia partículas de ouro ou de tungstênio numa velocidade de 1500 km por hora, ó, aí penetra na célula e leva esse material genético para ela. Ou você pode inserir esse material numa bactéria, no plasmídio da bactéria. Aí a bactéria vai passar para a planta. Essa célula aqui da planta começa a se reproduzir e vai passando para todas as outras células o DNA modificado. E aí a planta cresce com o DNA modificado. É por isso que a gente fala organismos geneticamente modificados. Você alterou o DNA dessa planta, colocando o DNA de outro ser vivo, já que a estrutura do DNA é basicamente a mesma. Ok? Um outro assunto bastante importante, muito cobrado do Enem, então estudem muito isso aí, tenham esse assunto na ponta da língua, é bioenergética. Tudo que a gente consome hoje, os alimentos que a gente tem, quer seja de origem animal ou de vegetal, vem da onde a energia? Vem do sol. Então é assim que funciona. A planta vai pegar o gás carbônico
do ar atmosférico, a água através da raiz e a energia solar. Juntando esses três, ela produz glicose e libera oxigênio. Aí eu agora, já tem um tempo isso, né? Almocei, o que vai acontecer? Eu vou pegar essa molécula aqui, olha ela aqui de novo, e quebro utilizando o oxigênio que eu respirei. Quando eu quebro essa molécula, a energia que estava aqui dentro, que veio do Sol, eu vou liberar para mim, para minha célula realizar algum tipo de trabalho. E aí, coloco gás carbônico para fora e água. Então observe, fotossíntese e respiração é o mesmo processo, um é o contrário do outro. Observe, ó, aqui é CO2, H2, olha o CO2 e o H2 onde está aqui. Do lado de cá tem glicose e oxigênio. Olha a glicose e o oxigênio onde estão aqui. Então, o que a planta faz, a respiração destrói. A planta produz glicose, a respiração quebra a glicose. A planta libera oxigênio. A respiração consome o oxigênio. Entenderam? Então, para realizar meu trabalho, eu vou comer um alimento, um feijão que é um vegetal, quebro o feijão, tira a molécula da glicose e tenho energia. Ou, se eu comi a vaca se alimentou de milho, essa glicose foi passada para a vaca e eu vou pegar da vaca essa glicose. Entendeu? Então a vida toda em si depende da energia do Sol. Mas também posso realizar um processo sem utilizar oxigênio. Então, voltando aqui, eu posso quebrar a glicose sem utilizar esse gás. Só que quando eu quebro sem oxigênio, a produção de energia diminui. Então, na fotossíntese na respiração eu quebro a glicose utilizando oxigênio. Na fermentação eu não utilizo oxigênio. Então a energia que eu vou ter lá no final vai ser menor. Ok? E existem vários tipos de fermentação e a gente usa no nosso dia a dia. Olha aí, eu coloquei a glicose, ela é quebrada, vira ácido pirúvico. Aí você coloca algum micro-organismo aqui, ó. Tá vendo? Saccharomyces, Clostridium, Escherichia, Acetobacter, e aí vai, Aspergillus. Você pode produzir queijo, vinho, iogurte, cerveja, álcool isopropílico, quase que não sai, né? Até removedor de esmalte de unha você pode produzir por esse processo. Tá vendo? Ou seja, o homem está pegando um processo natural e está utilizando esse processo na produção de alguma substância de importância econômica e industrial. A biologia é maravilhosa. Uma outra coisa agora aqui que eu vou mostrar para vocês é o uso da biologia na medicina. Células-tronco, já ouviram falar nisso? Pois bem, deixa eu explicar rapidamente. Toda pessoa é formada por um espermatozoide e um óvulo. Então, o espermatozoide se encontrou com o óvulo, 23 cromossomos do pai, 23 da mãe, vai ter 46 cromossomos. Cromossomos são estruturas onde estão o material genético da pessoa, o DNA. Então eu herdei meu DNA parte de minha mãe e parte do meu pai. Depois que o espermatozoide se encontra com o óvulo, aí começa a divisão, forma-se a célula ovo ou zigoto. Depois de um tempo, a gente vai chegar numa célula chamada de blástula ou blastocisto, que está ele aqui, ó. Aí essas células aqui, ó, do embrioblasto, como ela é chamada, essa azulzinha aqui, ela vai se diferenciar nos vários órgãos que nós temos, nos vários tecidos. Então eu posso dizer que ela é como um tronco. O tronco vai crescendo, ó, e aí vai dando origem aos ramos. Então uma única célula que tem a capacidade de se dividir e originar vários órgãos e vários tecidos. Por isso é chamada de célula-tronco. Isso é um processo natural. E os cientistas perceberam então que eu posso utilizar a célula-tronco, por exemplo, você teve uma queimadura de terceiro grau no seu tecido. Com a minha célula-tronco, eu posso colocar ela aqui nesse local, ela vai regenerar o meu tecido sem risco de rejeição, porque tem o mesmo DNA que eu tenho. Interessante, não? E são várias as utilizações da célula-tronco. Eu coloquei aqui, ó, mal de Alzheimer, diabetes,
queimaduras, leucemia. Já ouviram falar também em biologia forense? É você utilizar a biologia para elucidar crimes? Ou você também pode utilizá-la para saber quem é o pai da criança, como o ratinho faz lá toda hora. Como é que funciona? Então vamos dizer que eu fui lá fazer esse procedimento. Pega o meu DNA, tá aqui o DNA, aí ele é cortado. Ali eu cortei em 3 partes. E é colocado no aparelhinho. Tá vendo aqui o aparelhinho? Esse aparelho tem 2 polos, um polo negativo e um polo positivo. O DNA é negativo, então vou colocar ele aqui, ó. Você sabe que negativo é atraído pelo positivo. Então os pedacinhos vão migrar de um lado para o outro. Quando eles migram, eles deixam um padrãozinho. Aqui o padrão, ó. Esse é um padrão, esse é um padrão. É como se cada pessoa tivesse um código de barra. Então meu DNA foi colocado ali no aparelho. Houve eletroforese, um campo elétrico, ele vai sair do polo negativo e vai para o positivo e deixa um rastro, que é meu código de barra, vamos dizer assim. Como isso é utilizado? Então vamos dizer aqui, ó, alguém cometeu o crime, a polícia chegou lá, o FBI, olha que bonito, chegou lá na cena do crime e achou um DNA, pegou o DNA, passou por esse aparelho e teve um padrão de bandas aqui, ó. E existem 4 suspeitos, estão numerados aqui de 1 a 4. Todos eles submeteram ao mesmo procedimento e tiveram seu DNA, ó, fragmentado e o código de barra deles formado ali. Vamos comparar, ó. Essa banda aqui, quem tem essa banda? Suspeito 2. 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 Então suspeito 2 tem um DNA que bate com o encontrado na cena do crime. Logo, ele vai ser considerado o causador do crime. Certo? Vamos dizer aqui agora, essa mulher teve relação sexual com esse homem aqui, ó. Então, mother, child, né? A mãe, o filho e esse é o pai, suposto pai. Eu falei no início da nossa aula que o filho é metade do DNA do pai e metade do DNA da mãe. Então vai ter padrões de banda. Esse padrão de banda dele é igual de quem? Ao da mãe. E esse daqui? A mãe não tem, então vai ter que ser igual a quem? O do pai. Esse daqui, desculpem, esse que ele herdou de quem? Da mãe ou do pai? Herdou do pai. E esse último, ele herdou da mãe. Então pode observar que as bandas dele que não batem com o da mãe, tem que bater com o do pai. E nesse caso está batendo com desse homem aqui. Então, trabalhar, meu filho. Você é o pai da criança. Continuando aqui, não tem mais nada para continuar. Deixa eu voltar. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderem ou tiverem qualquer dúvida, podem postar aí no blog e também lá no canal do YouTube. Ok? Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Um abração.